Olá, meu nome é Ricardo Babinski Bregondi, sou discente do curso de Medicina Veterinária da UFPR Setor Palotina e hoje estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Isolamento de Scopulariopsis em lesão de felino com esporotricose, relato de caso. O gênero Scopulariopsis ele engloba fungos cosmopolitas que normalmente são encontrados na poeira doméstica ou no solo. Raramente causam infecção em humanos, todavia, eles podem acabar acarretando onicomicose, otomicose e panoftalmite, se introduzido nos olhos devido a feridas penetrantes. É importante ressaltar que em determinadas situações, em especial aquelas relacionadas aos pacientes imunocomprometidos, pode ocorrer micoses cutâneas profundas e potencialmente sistêmicas. Diante dessa contextualização, o objetivo do presente trabalho foi relatar a ocorrência de escopulariopsis em um gato em tratamento para esporotricose na cidade de Guaíra, estado do Paraná, Brasil. Um felino macho não castrado de score corporal de 2,5 numa escala de 1 a 5, 2 anos de idade, foi submetido à colheita de material lesional para o isolamento de colônia de Sporotrix. Este animal ele residia em uma casa com outros 50 animais, 4 galináceos, 3 cães e possuía acesso à rua. Contudo, há uma semana ele se encontrava isolado juntamente com outros 4 felinos, também com esporotricose, em um cômodo dentro do ambiente interno da casa da tutora, que também estava em tratamento para a doença. O animal ele apresentava lesões ulcerativas em ponta de orelha, região interescapular, região do metacarpo esquerdo, face e testículo, e se encontrava em tratamento há 4 meses com a utilização de itraconazol 100 mg, iodeto de potássio 30 mg e silimarina 100 mg, com um histórico de melhora progressiva das lesões. Procedeu-se então à colheita do material com suave nasal, suave de unhas e suave lesional. Todas as amostras elas foram armazenadas em solução salina 0,9%, estéril e refrigeradas até o momento do processamento. Todo esse material foi estreado em placas contendo agar saborô com gentamicina e submetido a crescimento em temperatura ambiente. Passados 7 dias, verificou-se o crescimento de uma colônia fúngica de coloração brancacenta, irregular e algodonosa no estriado proveniente do suave lesional. Foi feito então o teste da fita adesiva corada com lactofenol azul de algodão e analisada por meio de microscopia óptica. Na microscopia foi possível observar hifas septadas, conidióforos com anéis hialinos, conídeos piriformes com base truncada de parede lisa em corrente, sendo característico então do gênero Scopulariopsis. É importante ressaltar que normalmente esse fungo ele é isolado como saprófita. Entretanto, atualmente já existem relatos de infecção sistêmica em um gato, originada então pela associação entre um aspergillus e pelo Scopulariopsis. Este fungo também já foi isolado de crianças com sinais dermatológicos e também de uma cabra morta, em um estudo realizado em 2009. Entretanto, apesar disso, os mecanismos de patogenicidade deste fungo ainda não se encontram bem esclarecidos. Nesse sentido, o isolamento deste fungo na lesão originada pela multiplicação primária do Sporotrix pode se enquadrar até mesmo como um fator de ressalva, visto que, devido à sua potencial ação patogênica, ele poderia estar associado ao aumento das lesões e, consequentemente, a um questionamento sobre a eficácia do tratamento no paciente felino. Então, todos esses dados eles demonstram que mais estudos referentes aos mecanismos de patogenicidade deste fungo devem ser realizados, pois a presença deste fungo no local da lesão causada pela multiplicação do Sporotrix pode estar relacionada ao aumento das lesões causadas pelo Sporotrix. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Joana Cristina Ismar de Jesus Lima. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, no Paraná.
Eu vim relatar um caso de meningoencefalite necrosupurativa secundária por otite interna em um canino. O meu resumo é composto por mim, pela Kari Cristine Paise, pela Carolina Fontana, pela Juliana das Chagas, pelo Arthur Colombari, pela Estela Gianese, pela Nicole Pelosi e pela minha orientadora, Aline de Marco Viotti. Então, a otite interna é a inflamação do ouvido interno. Geralmente ocorre por extensão das otites médias. As causas bacterianas são as mais comuns e uma das complicações da otite interna, principalmente do tipo supurada, é a meningoencefalite, decorrente da proximidade do encéfalo com o ouvido interno. Então, o objetivo do meu trabalho é relatar um caso de meningoencefalite causada por otite média em um canino, assim como os achados clínicos e patológicos evidenciados. Então, foi atendido no hospital veterinário um canino macho, labrador, a idade não foi repassada, que apresentava 2 semanas head tilt, meneios cefálicos e paresia. No exame físico, constatou otite média e interna, segundo o histórico clínico, após a realizado o tratamento, o paciente obteve melhora. Então, após 5 dias de alta clínica, o paciente retornou para o atendimento, apresentando piora abrupta do quadro. Em decorrência do grave estado clínico, optou-se então pela eutanásia, e o cadáver foi encaminhado para o exame necroscópico. Na macroscopia, constatou moderado espessamento da pele, conclusão do canal auditivo externo e secreção de coloração amarelada em ouvido direito, então uma otite crônica. No hemisfério parietal e temporal direito e no assoalho cefálico, havia um coágulo focalmente extenso, moderado, que comprimia o tecido nervoso. Notava-se também a presença moderada de pus na bula timpânica direita, e na microscopia foi possível observar que no córtex encefálico observou uma meningite com perivasculite linfoextreoplasmocitária, hiperemia acentuada, necrose focalmente extensa acentuada, além da presença de células inflamatórias, polimorfonucleares e fibrina. Então, na figura 1, a gente pode observar nesse corte histológico, um corte histológico do córtex encefálico. Observa-se então a meningite com perivasculite linfoextreoplasmocitária, apontada no asterisco, e com necrose focalmente extensa acentuada, que está evidenciada na ponta da seta. E também a presença da fibrina nesse tecido, que está evidenciado na seta. Na figura 2, a gente observa nesse corte histológico a presença de células inflamatórias polimorfonucleares nas leptomeninges, também evidenciado no asterisco. Então, com os achados macromicroscópicos, eles são compatíveis com meningoencefalite em decorrência da extensão de uma otite interna. Então, a otite interna, ela resulta da extensão da otite média, a qual ela pode ocorrer com ou sem osteomielite da parte preteriosa do osso temporal, e com o tempo e a gravidade, as lesões elas progridem de forma retrógrada através do meato acústico interno, em direção à cavidade craniana, então resultando em uma meningite, ventriculite e encefalite. Então, a gente pode concluir que as otites internas elas devem ser consideradas como diferencial em caso de alterações neurológicas graves. Muito obrigada. Megaesôfago secundário à persistência do arco aórtico direito em cão da raça pastor alemão, relato de caso. Autores: Júlia Meira, Cíntia Garcia, Isadora Borges, Lucas dos Reis, Wesley Lopes. Introdução: o megaesôfago é um transtorno relacionado à dilatação e hipomotilidade esofágica, sendo a principal causa de regurgitação em cães. Pode ocorrer de forma primária ou secundária. A forma secundária adquirida pode ocorrer em inúmeras circunstâncias, e entre elas evidencia-se as anomalias de anel vascular, como a persistência do arco aórtico direito, ocasionando afecções digestivas ou respiratórias. O objetivo deste resumo é descrever o caso de um cão com 4 meses de idade que foi atendido na do cão veterinária em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pesando 8,6 kg da raça pastor alemão com histórico de êmese recorrente. Metodologia: ao exame físico do paciente foi observado baixo score corporal, 5 em uma escala de 5 a 10. Retardo no crescimento e desidratação. Os demais parâmetros fisiológicos encontravam-se dentro dos padrões referidos para a espécie.
foi solicitado hemograma e exame radiográfico simples e contrastado na região cérvico-torácica. No exame hematológico, constatou-se uma policitemia relativa devido ao estado de desidratação e hipoproteinemia por desnutrição. O exame radiográfico simples, imagem 1AB, foi sugestivo de anomalia por aneladura avascular e, na radiografia contrastada, imagem 1CD, observou-se esôfago dilatado cranialmente à base do coração, diagnosticando-se megaesôfago. Também foi realizado exame ecocardiográfico, que foi sugestivo de persistência do arco aórtico, além de endoscopia, exame, imagem 2, que demonstrou diminuição do lúmen esofágico por compressão da aneladura vascular. Desta forma, foi indicado oferecer alimentação pastosa de forma elevada, aproximadamente 45 centímetros do chão. Não obtendo resposta satisfatória, o paciente foi encaminhado para correção cirúrgica. Resultados: o paciente demonstrou melhoras após a mudança no manejo alimentar, porém não de forma satisfatória, sendo encaminhado para correção cirúrgica através de secção do ducto arterioso. Após o procedimento, os episódios de êmese decresceram de forma lenta e gradativa, visto que a atividade esofágica volta à sua normalidade à medida que a função neuromuscular e peristaltismo se restabelecem. Discussão: o paciente do presente relato apresentou como principal sinal clínico regurgitação, além de anorexia. Por anéis vasculares causarem compressão esofágica, a regurgitação é o sinal clínico predominante da persistência do arco aórtico direito em pequenos animais. O diagnóstico indicativo pode ser obtido por radiografia simples, contrastada e por esofagoscopia. No exame radiográfico simples, sugeriu-se anomalia por aneladura vascular e na radiografia contrastada observou-se megaesôfago com relatado em um dos casos por Menzel Dist, 2011. Foi indicado oferecer alimentação pastosa ao animal em posição elevada para evitar a regurgitação, como feito por House et al. 2005, que também preconizava alimentação em posição superior. Porém, segundo Menzel e Distal 2011, somente o tratamento clínico com alimentação vertical não é considerado efetiva, podendo piorar a dilatação e levar a uma pneumonia aspirativa. Portanto, a ligadura cirúrgica e divisão do ligamento arterial é o método de tratamento recomendado. Os resultados do estudo feito por Mundon, Bishop e Ellison sugerem que correção cirúrgica da persistência do arco aórtico direito em cães pode resultar em completa melhora dos sinais clínicos na maioria dos pacientes. Conclusão: a persistência do arco aórtico direito, PAAD, é a mais frequente das anomalias de anéis vasculares. A regurgitação recorrente é o sintoma mais predominante em pequenos animais e o diagnóstico se baseia na anamnese, sinais clínicos e no resultado de exames radiográficos contrastados. O tratamento clínico destas enfermidades é realizado, mas o procedimento cirúrgico é preconizado por haver uma melhora significativa nos sinais clínicos. O paciente relatado apresentou a sintomatologia e foi tratado clinicamente, mas não apresentou melhora, sendo encaminhado para cirurgia precocemente, favorecendo um bom prognóstico. Síndrome do filhote nadador em American Bully. Relato de caso. Autores: Júlia Meira, Cíntia Garcia, Isadora Borges, Wesley Lopes. Introdução. De etiologia desconhecida, a síndrome do filhote nadador corresponde a um transtorno infrequente em pequenos animais, decorrente da frouxidão ligamentar, principalmente das articulações coxofemorais e ligamentos escapulares. Os sinais clínicos tornam-se visíveis na segunda ou terceira semana de vida durante o período de aprendizagem da marcha. O objetivo deste resumo é descrever o caso de um cão com 50 dias que foi atendido na Ducão Veterinária Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pesando 2,1 kg, da raça American Bully, com diagnóstico sugestivo de síndrome do filhote nadador. O paciente, metodologia. O paciente chegou para atendimento apresentando queixa principal de dificuldade locomotora. Ao exame físico, verificou-se deformidade extensora em membros torácicos, conferindo aspecto de abdução. Figura 2. Foi instituído tratamento clínico com aplicação intravenosa de cálcio 75 mg por animal, associado à ração Super Premium e ao uso de suplemento vitamínico e mineral Caldemix, 1 ml por quilo, uma vez ao dia por 30 dias.
Após 5 dias, não havendo melhora clínica, foi encaminhado para a radiografia, na qual observou-se linhas de crescimento discretamente abertas, além de descolamento cranial do rádio em relação à ulna bilateral, porém sem indícios de desvio de eixo ósseo, figura 1. Assim, preconizou-se utilização de bandagem feita de esparadrapos em forma de algemas, figura 3, com troca a cada 48 horas. Também recomendou-se manter o paciente em ambiente com piso antiderrapante, em repouso e realizar fisioterapia uma vez por dia por 10 dias. Resultados: em seu primeiro retorno após 48 horas, o cão apresentou uma melhora significativa, sendo possível apoiar os dígitos de ambos os membros. Ao completar 7 dias de tratamento, houve melhora completa, sendo notável deambulação e postura adequada. Figura 4. Importante ressaltar que, devido às restrições financeiras, o paciente não compareceu às sessões de fisioterapia. Discussão: a síndrome do filhote nadador é caracterizada por uma variação musculoesquelética que ocasiona hipoplasia miofibrilar, afetando a função motora dos cães. De acordo com Yardmish, 2009, as raças braquicefálicas e condrocefálicas de patas curtas são mais acometidas. A raça do paciente relatado, American Bully, é definida como uma das raças com característica braquicefálica. A queixa principal relatada foi dificuldade locomotora e abdução dos membros torácicos. Em um estudo retrospectivo de casos realizados por Nagvang, Pant e Yano, 2013, o envolvimento de membros pélvicos apresentou uma porcentagem de 75% e os 4 membros 15,38%, enquanto apenas 9,62% dos casos envolveram membros torácicos, juntamente ao uso de bandagens e mudança no manejo alimentar com suplementação vitamínica. Recomendou-se a fisioterapia com o intuito de aumentar o fortalecimento muscular. Além disso, foi instituído ao tutor sobre a importância do piso antiderrapante na recuperação do paciente. Modificações no ambiente, como piso antiderrapante para prevenir piora das lesões, suporte nutricional e fisioterapia também foram recomendadas como tratamento por Sun A et al. 2013. A fisioterapia é o tratamento de eleição por aumentar o tônus e força muscular e estimular a circulação sanguínea nos tecidos. Quando aliada ao uso de bandagens, e se a intervenção ocorrer em 3 a 4 semanas de idade, período em que os ossos e as articulações ainda estão flexíveis, a terapia é válida. Gomes et al. 2015. Apesar do paciente já ter aproximadamente 7 semanas de idade e não ter feito o tratamento fisioterápico recomendado, observou-se uma resposta satisfatória ao tratamento com redução dos sinais clínicos após 48 horas de início e estabilizando-se após os 7 dias. Conclusão: a síndrome do filhote nadador manifesta uma sintomatologia diversificada, revelando uma origem multifatorial, o que torna difícil a compreensão da etiologia desta afecção. No entanto, as deformações são suscetíveis à regressão com tratamento clínico não invasivo, e os pacientes são capazes de voltar à normalidade. Em geral, os animais tratados precocemente com acompanhamento periódico apresentam uma maior chance de regressão das lesões e um melhor desenvolvimento. O paciente em questão foi diagnosticado e deu início ao tratamento aos 43 dias de vida, apresentando uma melhora significativa após 7 dias. Olá pessoal, me chamo Fernanda, sou médica veterinária formada pela UFPR e residente no programa de residência multiprofissional em saúde da família pela UFPR. Trouxe hoje um relato de casos, esporotricose felina, reinfecção é uma realidade. Então, sabemos que a esporotricose, né, ela é uma doença de caráter zoonótico causada por espécies fúngicas do complexo Sporotrix. Nestes ciclos, felinos domésticos desempenham um importante papel na epidemiologia da doença, uma vez que carregam elevadas quantidades de células leveduriformes nas lesões cutâneas, também nas unhas e na cavidade oral. Lá no município de Piraquara, que é onde eu faço a minha atividade a campo também da residência, tem o Departamento de Vigilância Sanitária, lá na Secretaria Municipal de Saúde, o DEVISA, que ele recebe denúncias de casos suspeitos de esporotricose. Essas denúncias surgem do contato direto de tutores desses animais suspeitos para a doença. Então, é feito o monitoramento destes casos. Começou no final de 2017.
O caso aqui, foco, aconteceu em 20 de fevereiro de 2018, era o caso mais ou menos número 3 do monitoramento que tinha iniciado, e foi atendido então um paciente felino, fêmea, de 2 anos de idade, não castrada, e estava pesando mais ou menos uns 2,5 kg, e estava apresentando lesões avermelhadas, ulcerativas e com exudato purulento na região facial, como nós percebemos na foto 1. Apesar dessas evidências cutâneas, né, ela não apresentava outras manifestações clínicas ou outras alterações fisiológicas relevantes. Durante a anamnese, a tutora relatou, então, que esses sinais haviam surgido há poucos dias. Não havia outros gatos na residência, porém o animal ele tinha acesso livre para saidinhas. O diagnóstico da esporotricose foi clínico-epidemiológico, né, na região estava tendo já outros casos de esporotricose felina. Foi iniciado o tratamento com o antifúngico de eleição itraconazol, dose de 100 mg por animal por uma vez ao dia, até que houvesse a remissão das lesões, o que começou a ocorrer após 60 dias de tratamento. Como a gente pode ver na foto 2, né, as lesões já estavam regredindo, o que confirmou esse quadro sugestivo da esporotricose, e após 4 meses de tratamento as lesões regrediram por completo, como a gente observa na foto 3, e para evitar recidivas, o medicamento foi mantido por mais um mês, então recebeu alta em 23 de julho de 2018. Depois disso foi providenciado também a castração dessa gata pela Secretaria do Meio Ambiente lá da Prefeitura de Piraquara mesmo, que é quem também fornece os medicamentos para as famílias que não têm como custear esse tratamento, né? Também é a própria médica veterinária da Vigilância Sanitária que entrega esses medicamentos e faz o monitoramento mensal desses animais, até que haja a cura completa. Porém, após 2 anos e 2 meses de alta, a tutora notificou novamente o Departamento de Vigilância Sanitária, relatando que a gata novamente estava com lesões na região interna do nariz, né? E não foi considerado uma recidiva, né? Houve uma cura completa em 2018, né? E havia já passado bastante tempo. Mas uma provável reinfecção, porque esse animal ele continuava com acesso à rua e a tutora relatou que observou sinais de briga. Foi avaliado, então, constatado a afecção do trato respiratório superior, com uma lesão tipo nariz de anta, ou também chamado nariz de palhaço, que é característico também de infecções por fungos do complexo Sporotrix. A gatinha está sendo acompanhada novamente, o animal encontra-se em tratamento desde setembro deste ano e associado ao itraconazol, foi inserido também o iodeto de potássio, 20 mg por quilo, uma vez ao dia, sendo indicado na literatura para afecções do trato respiratório superior. Então, apesar de ser bem trabalhoso, né, o tratamento da esporotricose, o tratamento ele é eficiente, né? Porém, esses animais com acesso livre à rua, eles permanecem suscetíveis a reinfecções, como foi observado neste caso e em outros casos pelo Devisa. Então, há aí um esforço de conscientizar a população, né? Passar orientações e também demandando ações educativas permanentes da guarda responsável de animal para que eles mantenham, né, seus animais em casa por conta desse aumento significativo da doença no município. Eu gostaria de deixar um agradecimento aos demais autores do trabalho que contribuíram, especialmente o Departamento de Vigilância Sanitária de Piraquara, a médica veterinária Elizabeth, que contribuiu para que a gente pudesse fazer esse relato. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Olá, eu me chamo Karen Cristine Pazzi Montagnini, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e vou apresentar a vocês o meu trabalho intitulado como Mixoma cutâneo, relato de caso. Os mixomas, eles são neoplasias benignas raras que podem acometer tanto cães quanto gatos e surgem de fibrócitos ou outras células mesenquimais primitivas, que produzem uma quantidade abundante de matriz extracelular, composta por mucina ao invés de colágeno. Normalmente, os cães adultos com idade aproximada de 9 anos são os mais acometidos, e não há predileção por raça. Porém, as fêmeas tendem a ser mais acometidas que os machos. Normalmente, os mixomas eles surgem em regiões de tronco ou membros desses animais e eles apresentam-se como uma massa mal definida, de tamanho variável, que pode ser menor que 1 centímetro quando apenas a derme é acometida ou atingir grandes proporções, quando o subcutâneo também é afetado.
e nesses casos eles exalam um fluido claro e viscoso ao corte. De modo geral, os mixomas eles possuem uma alta taxa de recidiva local, devido à dificuldade na exérese com margem adequada. Relata-se um caso de um mixoma cutâneo em um canino, diagnosticado pelo Laboratório de Patologia Veterinária, o LPV, da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. O paciente era um canino macho sem raça definida, com 5 anos de idade e pesava 16,8 quilos. O histórico deste animal é que ele apresentou há aproximadamente 3 anos um nódulo em membro anterior direito, acima da região escapular, o qual foi retirado e apresentou recidiva no mesmo local após 2 meses do procedimento cirúrgico. O animal, então, foi submetido novamente à cirurgia para a remoção do novo nódulo, o qual, então, foi enviado posteriormente ao LPV. Macroscopicamente, o nódulo era piloso, ulcerado, flutuante, com medidas de 3 por 2 por 1,3 centímetros, e ao corte ele possuía um aspecto gelatinoso. Microscopicamente, na derme profunda e hipoderme, observou-se uma proliferação neoplásica de células mesenquimais, pobremente celular, não encapsulada e de crescimento expansivo. Essas células elas eram fusiformes, pequenas, organizadas em feixes em diversas direções, sob estroma mucinoso. O citoplasma dessas células era discreto, pequeno, alongado e distinto. O núcleo era pequeno, alongado, central a paracentral, basofílico e com cromatina densa. Não foram observados nucléolos e figuras de mitose, e a anisocariose e a anisocitose eram leves. A descrição microscópica, então, a gente consegue observar na figura 1, onde que consegue, então, visualizar essa proliferação de células mesenquimais neoplásicas, invadindo a derme profunda e hipoderme. Essas células eram organizadas em feixes em diversas direções, então sob estroma mucinoso. Tal característica é observada onde o asterisco está inserido. Então, diante dos achados macro e microscópicos, o diagnóstico foi incompatível com mixoma cutâneo, e apesar de raros, ressalta-se a importância dos mixomas como diferenciais para neoplasias cutâneas, assim como a importância do exame histopatológico para o diagnóstico. Olá a todos e a todas, eu me chamo Fernando Rocha Miranda, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Fábio Barbu Scout. Estou aqui hoje para falar um pouco do meu trabalho que se intitula A eficácia mosquicida de uma associação Puron contendo clopirifos a 50% e cipermetrina a 20% no controle da mosca dos chifres Hematobi irritans em bovinos naturalmente infestados. A mosca dos chifres Hematobi irritans ela é um pequeno díptero que mede em torno de 3 a 5 milímetros. É hematófago e parasita o hospedeiro dia e noite. Ela só vai abandonar o hospedeiro em alguns momentos do dia para fazer a sua oviposição, que é feita quando o bovino defeca. Imediatamente após, as fêmeas voam e depositam seus ovos em grupo de 10 a 20 ovos embaixo de toda a massa fecal. Elas só colocam seus ovos até 10 a 15 minutos após o animal ter defecado. Após esse período, as fezes perdem atratividade. Tá aí um ponto interessante que a gente também pode utilizar para o controle dessa mosca. Outro fator é que o inseto se concentra nas partes do animal que ficam fora do alcance do movimento de cabeça e cauda, como cupim, costas, barriga e pernas. A mosca dos chifres ela também exige preferência por bovinos, principalmente de raças europeias, mestiços e animais de pelagem escura ou com manchas escuras. E também ela tem alto interesse em machos inteiros, devido à maior atividade das glândulas sebáceas e à concentração de testosterona elevada. Sabendo disso, é importante frisar também que a mosca dos chifres é considerada uma praga em diversos países, e os seus prejuízos estão relacionados, além da transmissão de alguns patógenos, principalmente também pela sua perda na produção.
Embora existam alguns métodos alternativos, o seu controle está quase que exclusivamente relacionado ao tratamento químico com acaricidas de contato, como os organosintéticos e os piretroides. Eles são alternativas ao controle e vêm sendo utilizados no combate dessa ectoparasitose atualmente. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade mosquicida desse produto, que baseia-se em clorpirifos 50%, e cipermetrina 20%, administrado pela via tópica em forma de pulverização. Como metodologia, utilizamos 30 bovinos mestiços com idade entre 60 a 96 meses e com peso variando entre 375 e 501 kg. Nos dias experimentais D-3, D-1 até o dia experimental D+42, foram realizadas observações gerais de saúde em todos os animais. E com base nas contagens do número de larvas de Hematobi irritans avaliados no dia D-3 e dia D-1, ou seja, antes do tratamento, foram selecionados 30 dos 34 bovinos anteriormente aclimatados no dia -3. Os animais selecionados foram divididos em 2 grupos de 15 animais cada. Como podemos ver aqui representado na cor rosa, os animais do grupo tratado e na cor azul, os animais do grupo controle. No dia D0, que é o dia do tratamento, foi utilizado por via tópica em pulverização nos animais do grupo tratado 5 litros da solução. E nos animais do grupo controle nada foi feito, eles permaneceram sem tratamento. O efeito contra Hematobi irritans foi avaliado por meio de contagens do número de mosca de hematóbia nos bovinos do grupo controle versus o grupo tratado, que foram realizados em todos os dias experimentais do dia D+1 ao dia D+42. Diferenças significativas foram verificadas nas médias das contagens de moscas em todos os dias após o tratamento dos animais. A eficácia mosquicida calculada com as médias aritméticas variou entre 99% a 46% a 47,92%. E a eficácia mosquicida calculada com as médias geométricas variou entre 99,64% e 57,30%. Com isso, a gente chega à conclusão que os resultados demonstraram que dentro da categoria animal estudada, que aqui nesse caso foram os bovinos, e sobre as condições experimentais descritas, o produto à base de clorpirifos 50% e cipermetrina 20%, administrado pela via tópica na forma de pulverização, foi efetivo para o tratamento de bovinos naturalmente infestados com moscas de Hematobi irritans, apresentando níveis acima da eficácia de 80% até 42 dias após o tratamento. Olá, me chamo Karen Cristine Pazzi Montagnini, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e vou apresentar a vocês o meu trabalho intitulado como Adenite sebácea em um canino, relato de caso. A adenite sebácea é uma afecção cutânea de etiologia incerta que se manifesta de forma incomum na espécie canina e raramente na espécie felina. Nos cães, os jovens adultos são os mais afetados e não há predileção por sexo. Entretanto, raças como Standard Poodle, Samoyeda, Akita e Vizsla são as mais acometidas, mas essa condição também já foi relatada em raças mestiças. As regiões mais acometidas são a região dorsal do tronco, temporal da face e as pinas. E as lesões caracterizam-se por escamas aderentes que formam aglomerados foliculares e frondes, pelos secos, opacos e quebradiços, além de alopecia marcante e escamas aderentes na cauda de rato. Relata-se um caso de adenite sebácea em um canino, diagnosticado pelo Laboratório de Patologia Veterinária, o LPV, da Universidade Federal do Paraná, o UFPR, setor Palotina. Então, o paciente era um canino da raça Pitbull, uma fêmea com 6 anos de idade e pesando 26,9 quilos. Este animal ele foi atendido no Hospital Veterinário da UFPR, apresentando áreas alopécicas em região periocular, peribucal, podal e pina de orelha bilateral, com presença então de descamação e rarefação pilosa em região da cauda, além de onicogrifose e linfadenomegalia generalizada.
Realizou-se exames complementares, como a citologia aspirativa dos linfonodos poplíteos, com resultado compatível de hiperplasia linfóide, além do raspado cutâneo, o qual não foram visualizados ácaros, punção de medula óssea sem alterações significativas e reação da cadeia da polimerase, a PCR, para leishmaniose, o qual foi negativo. Optou-se, então, pela exérese de fragmentos das áreas acometidas e enviadas, então, para o LPV da UFPR. Na microscopia, em todos os cortes, observou-se a epiderme com hiperqueratose ortoqueratótica multifocal moderada, e na derme superficial e profunda havia presença de infiltrado inflamatório multifocal moderado, composto por linfócitos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e células MOT, principalmente ao redor dos anexos, então uma adenite. Além disso, também foi visualizada as glândulas sebáceas ausentes. Tal descrição microscópica é visualizada na figura 1. Então, na figura 1, a gente consegue observar esse infiltrado inflamatório moderado, multifocal, composto basicamente, então, pelos linfócitos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e células MOT, principalmente ao redor dos anexos. Tal alteração é visualizada onde que estão as setas e a ausência também de glândulas sebáceas nesse corte. As alterações histopatológicas visualizadas associadas ao quadro clínico do animal corroboram com o diagnóstico de adenite sebácea. Segundo Gross e colaboradores, os diagnósticos diferenciais neste caso devem incluir seborreia primária e dermatite seborreica, ictiose, dermatose responsiva à vitamina A, demodicose e dermatofitose generalizada. Desta forma, então, ressalta-se a importância do exame histopatológico como ferramenta de diagnóstico em caso de alterações cutâneas, possibilitando o tratamento adequado ao paciente.